tudo bem? Eu me chamo Helder Guasti, eu sou professor da Rede Pública Municipal de João Neiva, no Espírito Santo, e também no município de Aracruz. Também sou mediador de leitura, possuo um espaço de leitura, uma biblioteca comunitária aqui na minha cidade. E hoje nós vamos refletir um pouco sobre livros de imagem. Como ler livros de imagem? Eu confesso que ao longo da minha vida, da minha carreira, da minha trajetória como leitor e como mediador de leitura, eu sempre encontrei muita dificuldade para fazer a mediação de livros de imagem. Antes de nós iniciarmos aqui nas nossas reflexões, eu já devo dizer que se você gosta de conteúdos assim, se você curte livros se você valoriza a literatura para as infâncias e reflexões diversas sobre educação, eu te peço e te convido para curtir este vídeo, se você gostar, compartilhar com quem você acha que vai se interessar por este conteúdo, se inscrever no canal. Aqui nós já temos uma playlist com várias histórias gravadas, algumas reflexões. E lá no Instagram, que é onde eu atuo, vamos dizer assim, de uma maneira mais efetiva, nós temos resenhas, temos dicas, temos textos, leitura para abrir o apetite poético, tem as crianças lendo também. Então fica aí o convite, o link tá aqui embaixo também na descrição. Antes de nós nos aprofundarmos aqui nessa reflexão, é muito importante a gente pensar do porquê desse incômodo que muita gente encontra, dessa estranheza, e pensarmos o que é um livro-imagem. Livro-imagem são aqueles títulos que que não possuem, que não trazem textos verbais, texto ali com palavra escrita, exceto aqueles textos que fazem parte da obra em sua estrutura, como o que vem aqui na capa, o que vem na quarta capa, esses textos, esses paratextos, né, que acompanham as obras. Então o livro-imagem é aquele que possui uma narrativa visual e a sua história está expressa por meio das imagens e não por um texto verbal escrito. Eu acredito que é daí que vem muito da nossa dificuldade. E muitas dificuldades que nós encontramos com livros-imagem, eu, no meu ponto de vista, né, na minha humilde opinião, é muito por conta da reprodução do ambiente escolar. É muito normal, normalizado, natural nas escolas a gente encontrar colegas docentes que dizem que nestes livros, quando a criança vai fazer um questionamento ou quando selecionar, esse livro você que vai inventar a história. Ou então, não, esses livros são só para crianças bem pequenas, crianças que ainda não estão alfabetizadas, que não leem. E isso é um grande equívoco. Eu passei por isso com a minha turma do ano passado mesmo, que eles tinham uma proibição até pela colega anterior, claro que eu sei que ela não fez por mal, de que eles não podiam pegar livros e imagens, não podiam explorar ali nem na sala de leitura mesmo para manusear, porque aqueles livros não eram para eles, na opinião dela, né? Porque eles já sabiam ler convencionalmente. Isso é um grande equívoco, porque os livros e imagem, eles já possuem história, eles vêm com histórias cujos autores pensaram, que eles se propuseram a colocar ali, eles só não vêm com um texto verbal escrito, descrevendo aquela história. Então, como que a gente pode fazer a mediação de um livro desse? É fundamental que nós entendamos que o autor, ao elaborar, ao construir um livro-imagem, ao propor uma obra de imagem, ele tem a sua ideia na cabeça, algo que a gente consegue com muitas leituras, às vezes uma, duas, três, ou nos debruçando sobre a obra, a nos apropriarmos dessa ideia. Eu trouxe aqui dois exemplos. Um é o livro Bárbaro, acredito que é muito conhecido, do Renato Morricone, pela Companhia das Letrinhas. Ele possui este formato já que tem a sua relevância para a história e é uma narrativa muito, muito, muito envolvente, não só pelo trabalho do Renato como ilustrador, mas por haver quebras de expectativas. Então, quando a gente vai fazer a leitura de um livro-imagem, não há a necessidade, ao menos do meu ponto de vista, de você ir descrevendo o que você está vendo, de você falar, olha, agora ele está aqui em cima, olha, agora ele está aqui embaixo. Porque é fundamental que o seu público, as crianças, a sua turma, seu filho, seu sobrinho, seu neto, elas vão identificando o que elas estão observando. Nós, enquanto mediadores de leitura, nós temos que ter um cuidado, um tato. Não que nós devamos ser completamente imparciais, mas quando você vai fazer uma mediação, você tem que ter o cuidado
de que a sua leitura pessoal, aquilo que você vê, as suas inferências, não podem influenciar diretamente aquele que está te ouvindo. Porque, por exemplo, se eu fosse ler esse livro para você e falava, Bárbaro, um dia teve um cavaleiro que chegou, foi para o seu cavalo, ele montou no seu cavalo e partiu para uma aventura. Eu já estou condicionando quem está me ouvindo a seguir a narrativa que eu fiz, que eu atribuí durante a minha leitura. E o ideal é que a gente vá ouvindo as crianças, aos participantes, do que elas inferem a partir das imagens, a partir da leitura das imagens, e o que nós, enquanto mediadores de leitura, podemos fazer é indagar. Mas aonde aqui no livro você fez? Como, no que sustenta a sua inferência, a sua colocação? Mas por que você acha que ele subiu para uma aventura? O que te indica isso? Então, buscar auxiliar nessa leitura, realizar de fato uma mediação para que a gente consiga auxiliar e potencializar as inferências das nossas crianças, fazendo com que elas busquem respaldo e suporte na própria obra para validar as suas colocações. Aqui eu não vou passar mais desse livro para não estragar a experiência. Quem conhece sabe que é um final fantástico, é uma obra por si só fantástica, rende muita conversa e desmistificando aquilo de que é só apenas para crianças bem pequenas e não alfabetizadas. Eu sempre leio com o 5º ano, é sempre uma coisa assim de explodir cabeças e revolta e muita discussão mesmo. É uma experiência fantástica, Bárbaro. Um outro ponto que eu acho que nós temos que dizer, antes de eu apresentar aqui a outra sugestão, é que nós também devemos nos despir das nossas expectativas. Eu costumo dizer para os colegas, eu estava até no ano passado como professor formador aqui no meu município, que nós temos que ter a humildade de nos mostrarmos vulneráveis. Eu acredito que a mediação de leitura, essa troca, seja entre professor e alunos, seja entre familiares, seja ou aqui mesmo como um espaço de leitura, uma biblioteca, entre o bibliotecário, o mediador e as crianças ou os adultos, você tem que se mostrar vulnerável, você tem que ser humilde para compreender que a sua leitura ela não é finita. Você pode ter feito uma leitura e ao ouvir a leitura do outro, que eu digo que quando você está conversando sobre os livros, os bons livros, né, as boas leituras, elas nos aproximam, elas proporcionam diálogos. Um livro de qualidade, ele não termina em uma leitura só, pelo contrário. Ele começa, ele se ressignifica, ele nos ressignifica, ele ganha uma potência muito maior do que nós mesmos. Então nós temos que ter essa humildade de ouvir o outro, porque isso também é um ato de leitura, para que nós possamos ampliar as nossas leituras e os signos e significados serão ressignificados da nossa vida, conforme a gente vai fazendo esses procedimentos. Um outro livro que então é muito fundamental que a gente se dispa das nossas expectativas, porque a partir do momento que você quando eu digo uma expectativa, no sentido do que você espera que o outro vai dizer. A partir do momento que você já vai assim, não, eu quero que ele me diga isso, eu quero que ele entenda isso, eu quero que ele me responda isso, o processo ele se torna estanque, ele fica mecanizado, ele não adquire um sentido real, potente. Mas a partir do momento que você tem as suas leituras, que você se dispõe a ouvir o outro, e quando você faz as suas inferências, não é no sentido de calar quem está te ouvindo, mas sim de contribuir, de fazer realmente uma troca, de mediar um processo de crescimento, que esse é o processo de leitura, algo que um processo em que nós vamos crescendo juntos, né? Quem está lendo no sentido de verbalizar o que está posto com palavras, ou quando é um livro-imagem, de apresentar estas imagens para que o outro as ressignifique. Esse processo é um processo de evolução muito grande. E quando você se dispõe com uma maneira de coração aberto, de peito aberto e braços abertos, isso adquire uma potência ainda muito maior. O outro livro que eu trouxe para apresentar para vocês, para mostrar que de fato não é apenas para crianças bem pequenas, os livros de imagem, é A Chegada, de Shaun Tan, publicado nessa edição divina da editora SM. Aqui o Shaun nos traz uma obra riquíssima, linda. Vou tentar filmar enquanto eu vou falando para vocês verem mais detalhes.
marcante, que do meu ponto de vista é algo muito cinematográfico, com os quadros, os enquadramentos, também traz uma relação com histórias em quadrinhos e é uma narrativa completamente visual, sem texto verbal escrito, mas de uma potência que proporciona conversas e diálogos tão intensos que isso não se limita a uma leitura apenas. É um livro-imagem com uma potência muito grande para a conversa, para o diálogo, que em alguns livros, quando nós temos ali um livro normal, um livro com texto verbal, a gente às vezes não consegue explorar tanto, porque aqui ele carrega uma dimensão tão grande e que esses silêncios que as imagens nos trazem, a gente tem que preencher, e isso a gente vai preenchendo com as nossas vivências, com a nossa trajetória leitora, o olhar que nós teremos para cada livro, ele é influenciado, ele é impactado pela nossa trajetória leitora, pelos livros que nós lemos antes, pelos livros que nos leram, pelas histórias que nós ouvimos. Então é fundamental que quando a gente vai fazer uma seleção para as nossas crianças, os nossos alunos, nós nos empenhemos em ofertar obras diversas, obras que não se limitem a um autor, a um gênero, a um estilo de livro, mas que elas sejam diversificadas, para a gente mostrar essa riqueza que existe no universo da leitura literária, dos livros ilustrados, aqui falando especificamente dos livros imagem, para que essas leituras elas vão crescendo, elas vão sendo ressignificadas, esse itinerário, essa trajetória, ela seja uma constante gradativa de evolução, que ela não fique estanque, que a gente consiga crescer a partir de cada leitura, a partir de cada diálogo, a partir de cada conversa. Então é um vídeo curto, eu queria apenas trazer umas reflexões. O que nós devemos considerar, no meu ponto de vista, é não subestimar os nossos leitores, não subestimar a capacidade das nossas crianças de achar que ela apenas vai ver o que está posto numa imagem e vai relatar de maneira literal. A criança, ela possui uma capacidade que às vezes a gente vai perdendo enquanto crescemos, que é de complementar esses espaços, esses silêncios com uma criatividade imensa. E elas vão ressignificando com uma magia muito própria, que eu sempre me emociono muito. Então, primeiro ponto, não subestimar os nossos leitores. Segundo, entender que leitura é diálogo. Não há sentido numa leitura que fique presa para si mesmo, que seja individual, que seja finita. Os bons livros, eles vão nos proporcionar boas conversas, eles vão gerar diálogo, eles vão gerar inquietação, eles vão gerar alguém falando, não, eu não gostei desse livro. E aí você fala, mas por que não gostou? Me explica o porquê você não gostou, qual parte? Teve algum momento específico que você não gostou, você ficou frustrado? Por quê? Esse diálogo constante que a gente vai realizando, seja no antes, ao explorar capa, contra capa, as informações que vem aqui, ou durante a leitura, ou após a leitura, isso é de uma magia única. É algo muito sensível que me toca o coração, eu me emociono quando eu visualizo e vivencio situações assim. Acho que um outro ponto é que por mais que a gente tenha, você que é docente, né, você que é professor, tenha tido uma formação, que infelizmente a nossa formação, acredito que hoje esteja mudando, né? Mas pelo menos quando eu estudei, eu sei que antes é uma formação deficiente nesse sentido, nós não temos uma formação, uma matéria, uma disciplina dentro do curso de graduação voltada para as práticas de leitura, voltada para o fomento à literatura, para o livro mesmo, a literatura ilustrada, literatura para as infâncias. Então acho que a gente também não pode se apegar a isso e usar como desculpa. Não, mas eu não sei como fazer. Mas nunca me ensinaram, eu sei ler, mas eu não sei como que eu ensino a ler. Eu não sei como fazer. Eu acho que com as informações que nós temos hoje, com vídeos aqui no YouTube, perfis no Instagram, blogs como a Taba, o Clube Quindim, eu acho que nós temos muita informação à nossa disposição e a gente não pode ficar só apegado ali àquela desculpa que às vezes já é tão mecânica quando você vai falar, conversando, né, sem julgamentos na sala dos professores ou em dia de conselho de classe, reuniões, e você ouve sempre as mesmas justificativas, ou quando você vai ouvir os relatos de leitura, são sempre os mesmos livros, sempre os mesmos autores, ou então, não, mas eu não posso mostrar um livro como esse porque as crianças vão estragar, então tem que ser um outro livro. E isso é um processo de desconstrução para uma reconstrução própria, né? Então a gente tem que ter também essa humildade de entender, e eu falo muito isso com as minhas professoras, com os meus colegas, que a nossa profissão, ela
é uma das poucas, né, que quando a gente conclui a graduação, quando a gente se forma, pega ali o diploma, o estudo não para por ali. Ele tem que ser constante. A gente tem que continuar se ressignificando, mudando, estudando, ampliando, conhecendo. E esse olhar, eu acredito, defendo muito a literatura, a utilização de livros literários em sala de aula como um processo de transformação de vida mesmo. E acho que a gente tem que se apegar a isso, ao nosso poder de transformação e não apenas às desculpas e justificativas. Eu espero que nesse mix de reflexões aqui tenha auxiliado a acender uma luzinha aí, talvez. Se você quiser conversar um pouco sobre literatura, livros ilustrados, leitura, livros para infância, espaço de leitura, criança, educação, pode chamar lá no Instagram, então deixe algum comentário aqui dizendo talvez qual a sua maior dificuldade, ou existe alguma outra dificuldade além dos livros de imagem que você já encontrou, ou como você fez para superá-las, ou se você ainda não superou, o que você gostaria de ouvir. Acredito que um passo fundamental que nós temos que dar é abraçar os nossos livros, abraçar os nossos alunos e nos abraçarmos também para entender que esse processo de formação é uma via de mão dupla. A gente cresce junto das nossas crianças a partir do momento que nós realizamos boas leituras. Então, é isso. Qualquer coisa chama que a gente conversa. Fique atento aí que em breve teremos mais vídeos com outras reflexões, histórias, textos e poemas. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.